Eu sou Mauro Serafim, nasci no interior do estado de São Paulo e fui registrado na cidade de Marília. Meu pai chamava-se Benedito Serafim, a minha mãe Luísa Serafim. Meus avós paternos, que eu tive o privilégio de conhecer e conviver, o meu avô era José Serafim e a minha avó era Maria Angélica Serafim. Meus avós maternos não tive o privilégio de conhecê-los, mas eu sei que o meu avô, pai da minha mãe, chamava-se José Cândido de Oliveira e residia na cidade de Assis. Em 1942, meus pais vieram para o Paraná, onde já estavam residindo os meus avós. Inicialmente moramos em Londrina, em 1943. Em 1944, meu pai transferiu-se para a cidade de Cornélio Procópio. Lá ficamos até janeiro de 1951. Fiz o primário e depois comecei o ginasial no Colégio Novo Ateneu, que era uma filial do Colégio Novo Ateneu daqui de Curitiba. Isto foi em 1950. Meu pai era pastor da Igreja Batista e estava observando como a juventude crescia na sua igreja. E essa juventude estava cursando ginásio. E quem tinha ginásio naquela época já era considerado uma pessoa com uma certa cultura e intelectualidade. E ele apenas com um curso de teologia, assim mesmo, feito no interior do estado de São Paulo. Ficou desafiado e pretendeu transferir-se. E a cidade eleita foi Curitiba. Assim que no dia 8 de janeiro de 1951, nós chegamos de Cornélio Procópio numa viagem de trem durante 24 horas. Chegamos aqui em Curitiba, era meia-noite aproximadamente. E aí fomos nos instalar no Instituto Teológico, na rua Silva Jardim, onde ele assumiu o cargo de diretor administrativo. Essa entidade mantinha um convênio com o Colégio Novo Ateneu e gozava de um certo desconto. E meu pai, nessa qualidade de diretor técnico, isto é, diretor administrativo, passou a estudar no Colégio Novo Ateneu também. E por consequência, como eu já estudava no Colégio Novo Ateneu, também continuei os meus estudos nessa instituição de ensino, localizada ali na rua Emiliano Perneta, 268. Tive o privilégio de conhecer vários professores, vários colegas que hoje estão ocupando cargos de destaque na cidade de Curitiba. Mas eu gostaria de destacar uma pessoa que me marcou muito, que foi o fundador da Faculdade de Direito de Curitiba, professor Milton Viana, homem sério, austero, que quando recebi o recado de que ele estava me chamando, eu me tremia todo para comparecer à sua presença. Mas aprendi com ele. Nessa mesma instituição, em função da volta de meus pais para o interior do Paraná, eu comecei a trabalhar na secretaria em 1953, a fim de ganhar um pouco, pagar os meus estudos e também sobreviver. E aí concluí os meus estudos a nível de segundo grau no Colégio Novo Ateneu. Vale destacar, entretanto, regredindo um pouco, que em 1952 eu trabalhei no Banco Bamerindos e o nosso diretor da agência onde nós estávamos lotados, na Avenida Marechal Floriano, quase chegando na Praça Tiradentes, era o seu fundador, Avelino Vieira. E o nosso diretor contábil e administrativo era o seu filho, o Thomas Edson. Então, de lá, eu passei para o trabalho no Colégio Novo Ateneu. Terminando meus estudos, eu fui para o Rio de Janeiro. Lá fiz um outro curso, mas na área de teologia. Formando-me em 1960, voltei para o Paraná
e fui para o interior do Paraná, exercer as minhas atividades, inclusive na docência, na cidade de Cianorte. Voltei para Curitiba em 1963. Continuei trabalhando ainda nesta mesma área como professor lecionando no Seminário Teológico Batista do Paraná, que hoje é a Faculdade Teológica Batista. Lá fiquei até 1980. Mas nesse período eu fiz o curso de Direito em 1969, concluindo os meus estudos em 1974. Tive a oportunidade de fazer boas amizades com algumas pessoas de destaque. Um dos grandes amigos era André Zakharov, e que me propiciou a oportunidade de entrar dentro das normas e regulamentos do BADEP, e lá trabalhei pouco tempo, mas também conheci outras pessoas que me ajudaram na formação da minha vida e da minha profissão. Entre mentes, coloquei um escritório com alguns sócios, trabalhamos um determinado período, e em 1980 eu fui convidado por um colega que lecionava na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade do Paraná, na PUC Paraná. Ele iria fazer o curso de mestrado, e então pediu para eu tomar o seu lugar. Tomei o seu lugar lecionando a disciplina de Direito Internacional Público. Fiquei até 1985. Nessa mesma data, como já tinha um vínculo histórico com a Faculdade de Direito de Curitiba, fui convidado a lecionar na nossa tão conhecida Faculdade de Direito de Curitiba. E lá estou até hoje, lecionando a cadeira de Direito Internacional Público. Me aposentei como professor. E, pensando que a minha carreira tinha se encerrado, fui convidado para continuar a trabalhar nesta mesma instituição. Por quê? Porque quando eu entrei no ginásio, em 1950, conhecia muito bem o Dr. Milton Viana, o seu tio, professor Elísio de Oliveira Viana, que fundou toda esta história educacional no estado do Paraná em 1897. Então lá eu conheci a terceira geração que hoje administra este complexo educacional. E conhecendo-os, alguns deles ainda nem tinham nascido, foi um voto de confiança para que continuasse trabalhando. Lá continuo trabalhando, agora como ouvidor acadêmico e como assessor da reitoria. Tenho o privilégio de continuar usufruindo da agradável companhia da esposa de um dos herdeiros de Milton Viana, o Milton Viana Filho, e de seus filhos, que continuam na administração de uma maneira profícua, sustentando aquele status, mas também desenvolvendo aquele colosso e aquele complexo educacional. Durante a minha passagem, em anos anteriores ainda, vale destacar de que eu trabalhei com outras pessoas, como os irmãos Losso, os deputados Igo e Ezequias. E por causa desta amizade, por causa deste vínculo, por causa desta ocupação nas lides políticas, acabei sendo indicado e fui nomeado em cargo em comissão como oficial de gabinete do então vice-governador do estado do Paraná, Dr. Afonso Alves de Camargo Neto. Tive o privilégio de trabalhar como oficial de gabinete, o nosso chefe de gabinete era o Campos Hidalgo, e depois, com a Revolução em 1964, foi desfeito aquele quadro de oficiais de gabinete e eu passei a atuar em outras atividades e em outras áreas. Na ocasião em que tive o privilégio de servir o governo do estado do Paraná como oficial de gabinete, o nosso governador, Ney Braga, era o destaque na vida política por sua personalidade e pelas realizações que fez em prol do nosso estado. Não durou muito tempo, porque logo ele foi para Brasília ocupar altos cargos no governo federal. Vale destacar ainda, com relação à minha atuação, ao meu vínculo com a Faculdade de Direito de Curitiba, um fato histórico que me marcou muito
é que eu presenciei o nascimento da Faculdade de Direito de Curitiba, que naquela ocasião era a segunda faculdade de Direito na cidade de Curitiba, porque a Faculdade de Direito que existia na Universidade Federal oferecia o curso no período da manhã. Milton Viana, que tinha uma visão, viu uma demanda reprimida de pessoas que queriam fazer o curso de Direito, mas não tinham uma oportunidade porque estavam trabalhando nas indústrias, no comércio. E ele então, com muita coragem, criou a Faculdade de Direito de Curitiba para funcionar à noite. Foi uma procura imensa. 1951, o primeiro vestibular. 1956, a formatura dos primeiros alunos que ingressaram naquela instituição de ensino. Desde então, a Faculdade de Direito de Curitiba vem crescendo e é bom e agradável e de grande recompensa ver quão grandes números de juízes, magistrados, desembargadores, ministros que hoje ocupam os seus altos cargos que passaram por esta instituição de ensino. Ainda como professor de Direito Internacional Público, fui convidado a participar de alguns eventos na área de Direito Internacional, mas focados para o nosso continente sul-americano, o Mercosul. Isso me deu, portanto, a oportunidade de incentivar os nossos alunos, de tal forma que no segundo evento, que foi realizado em Assunção, levamos um grupo de 44 alunos que participaram, juntamente comigo, dos debates, das discussões, dos temas que ali foram discutidos. O outro evento, dentro do mesmo tema de Direito da América do Sul, foi realizado em Montevidéu, no Uruguai. Para lá fomos em 2 caravanas, em 2 ônibus. Também a participação da nossa instituição foi muito ativa e efetiva. O outro evento foi na cidade de Buenos Aires. Aí não fomos de ônibus. Lotamos quase que praticamente um avião e o nosso curso de Direito lá estava presente, marcou época, porque nós participamos ativamente na apresentação de temas, na composição das mesas. E o outro evento, parece-me que foi um dos últimos, foi na cidade de Santiago. Isso significa, portanto, e justifica de forma saudosa a nossa participação e o nosso envolvimento nas salas de aula, lecionando a disciplina de Direito Internacional Público. Vale destacar também que, durante o meu tempo de BADEP, tive o privilégio de trabalhar junto com André Zakharov, com Fayet, que era o nosso diretor-presidente, e com o Dr. Hilton Dalton Trevisan. 3 grandes nomes ligados não apenas à vida política no estado do Paraná, mas também à vida econômica, à economia do nosso estado propriamente dito, zelando dos vários segmentos da nossa vida política e econômica do estado do Paraná. Como decorrência do meu vínculo com o Uni Curitiba, na sequência do exercício de minhas atividades profissionais, agora como prestador de serviço numa outra área, na área administrativa, eu mencionei há poucos instantes que uma das minhas atividades é a ouvidoria. A ouvidoria é um canal que a instituição tem para atender todos os alunos indistintamente. É um canal para esclarecer, após ouvir as reivindicações, as críticas, as sugestões, reclamações, porque são dessas reclamações, são das críticas que a gente aperfeiçoa a qualidade do atendimento. Mas também a ouvidoria tem se tornado quase que um confessionário. Quantas pessoas em situação difícil financeiramente, emocionalmente, têm feito do ouvidor uma pessoa para despejar as suas dificuldades, os seus problemas, os seus anseios, os seus desejos. E eu tenho tido a sorte de, com paciência, com entendimento, ouvir a todos, orientar a todos, e isto tem deixado uma parte
em mim como uma marca de gratidão, assim como também nos nossos alunos que já saíram da instituição. Vale a pena dizer, portanto, que isto estabelece um vínculo direto com os nossos alunos e ex-alunos. Eu disse há poucos instantes que muitos dos nossos ex-alunos, muitos dos quais foram meus alunos de classe, de sala de aula, hoje são pessoas de destaque na sociedade no exercício das suas profissões. Mas há um viés também que eu gostaria de destacar. É que muitos oficiais da Polícia Militar, que foram meus alunos, também fizeram comigo uma boa e sólida amizade. Através desta mão dupla de relacionamento, de trabalho, eu levei, ou pelo menos fui instrumento para uma aproximação das instituições onde eu prestei serviço, por exemplo, no Hospital Evangélico, onde eu trabalhei há alguns anos, com a Polícia Militar. Não houve progresso por causa de limitações econômicas, tanto da polícia como do hospital. Mas lá nós inauguramos uma nova fase de relacionamento. Também através da Faculdade de Direito de Curitiba, que sempre manteve um bom relacionamento com essa corporação, me permitiu, um dia, com muita surpresa, alegria e emoção, receber a mais alta comenda da Polícia Militar do Paraná, que é a comenda do Coronel Sarmento. Isso me traz um orgulho, porque não vestindo a sua farda, entretanto, a gente cria amizades sólidas e comunga do mesmo ideal da finalidade da Polícia Militar. Gostaria também de dizer que fui agraciado com a comenda de Cavalheiros da Boca Maldita, o que trouxe para mim um alargamento do meu relacionamento com personalidades da sociedade de Curitiba, dos vários segmentos, desde o político, industrial, empresários. Faço parte também do movimento Pro Paraná, não como pessoa física, mas representando a instituição onde eu sirvo. E lá também se ampliou muitos meus conhecimentos e contactos com outras ilustres personalidades do nosso estado do Paraná. Gostaria de, neste instante, dizer que uma parte das minhas atividades também estão vinculadas a pesquisas, a área de filosofia, a área de palestras, entretanto, com um pé dentro da maçonaria, a quem eu também sirvo com muito orgulho e com muita satisfação. Tudo isto eu gostaria de declarar a minha gratidão, a minha dívida àqueles que me geraram, já se foram, já partiram. A minha mãe faleceu aos 45 anos de idade, em 1959, o meu pai com 59 anos em 1969, mas deixaram a mim e aos meus 3 irmãos uma formação sólida de discernir o que é ético, o que é moral e pautar a nossa vida de forma transparente para que ninguém tenha dedo em riste a mostrar mazelas dentro da nossa vida pessoal. Há erros? Sim, há erros. Corrigíveis? Sim, corrigíveis. E são os meus amigos que me ajudam a corrigir esses erros. Também a minha gratidão aos meus filhos, todos formados, todos exercendo as suas respectivas profissões, e que são para mim hoje, com quase 80 anos, ponto de apoio, ponto de discussão, de esclarecimentos, de elaboração de planos para o futuro, porque é gostoso vê-los progredindo na vida, constituindo as suas famílias, dando a mim netos e bisnetos. E não posso deixar de dizer também da minha gratidão ao povo da cidade de Curitiba. Embora não sendo curitibano, aqui estou já enraizado há muitos anos. Gosto desta cidade, gosto do seu povo e fico contente por dar uma pequenina parcela da minha contribuição para esta grande cidade em quem eu amo. Nessa homenagem que estou prestando aos meus familiares, gostaria de lembrar os nomes dos meus irmãos
aos quais devo muito também pelo constante apoio. E começo a citar pelo Moacir, já de saudosa memória, a minha irmã Benemeia, advogada militante nessa cidade, ao irmão Eliseu, meu irmão Eliseu, que é um funcionário já antigo do Grupo Gerdau, e também mencionar do segundo casamento de meu pai, que ficou viúvo, a pessoa do Reinaldo, grande batalhador, e da Luísa Maura. Sobre os meus filhos, gostaria de destacar a alegria que sempre me dá a Márcia, filha mais velha, professora de inglês, atuante no mercado, e que me deu os seguintes netos: o Lucas, a Hannah e a Joana. E com muita alegria, o Lucas já me deu 3 bisnetos: o Josué, a Violeta e a Amora, que nasceu no dia de hoje às 7h10. O segundo filho é o Mauro Júnior Serafim, advogado militante aqui na cidade de Curitiba. Este também me deu 2 netos, o Francisco e a Marina. Tenho também a Marúcia, que mora nos Estados Unidos. Esta me deu 3 netos, a Rebeca, o Gabriel e o Nathaniel. E também a Marlene, que me deu o Pedro como neto e o André, o outro neto. O Maurício também mora nos Estados Unidos há 25 anos e lá exerce uma função de gerente administrativo de uma multinacional que trabalha com manutenção de aeronaves. Me deu um neto, que é o Daniel. O Pedro, filho da Marlene, me deu uma bisneta, que é a Maria Gabriela. Do segundo casamento, nasceram a Priscila, psicóloga, hoje trabalhando no GERPECOM, e que me deu um neto, o Benjamin. E as suas irmãs, a Camila, médica veterinária, não tem filho, e a Carolina também, por enquanto, ainda não se casou, que é formada em comunicação social. A esses meus filhos, o meu agradecimento pelo apoio, pela presença constante, pelo incentivo a que eu continue sempre disposto a manter este vínculo familiar unido. E a minha atual esposa, a Marilza, que ainda trabalha no SESC, aposentada, mas requisitada para continuar servindo pela sua experiência, pela sua seriedade e pela sua formação moral. O meu agradecimento, o meu abraço.